Turismo multicultural, pessoas, gastronomia, tradições e tudo o que Portugal tem de melhor para oferecer. Turismo multicultural, um programa com a apresentação de Ivanete Nair. No programa Turismo Multicultural de hoje temos várias novidades. Verônica Halozinska, que nos vai contar a sua história como modelo, manequim e dançarina. E temos também a doutora Sara Santos no Turismo Animal. E temos também no perfil de Santarém o nosso convidado, Dr. Raimundo Noras. Turismo multicultural. A conversa com a minha convidada de hoje é Verônica Halozinska. Ela é modelo, manequim, cantora, dançarina e animadora sociocultural. Ela nasceu na Ucrânia e chegou a Portugal aos 8 anos de idade. Começou a cantar aos 5 anos e a fazer passarela com 16 anos. Verônica, como foi a sua adaptação em Portugal? Olá, Ivanete. Olha, a minha adaptação foi... Eu por acaso não me lembro muito bem, porque eu cheguei nova. Pois é. Mas eu lembro-me de ler, eu fui para a escola, voltei a ir para o primeiro ano e eu fui para a escola e eles diziam-me: copia as expressões do quadro, e eu não percebia nada. Eu ria-me porque umas palavras em português pareciam completamente outras em russo e pronto, mas foi giro, foi uma mudança de vida. Foi assim, foi muito radical, né? Por causa do português. Eu acho que o português é um idioma muito difícil. Pelo menos os estrangeiros no Brasil, pronto, aqui em Portugal também, eles acham difícil, tipo, os alemães, os russos, os ucranianos. E eu também, como falo português, sou do Brasil e sou luso-brasileira, moro em Portugal, também acho que a língua portuguesa é assim, bem falada, né? Nos pormenores ali, é uma língua difícil, mas com o tempo, né, tudo se adapta, né? E o tempo se encarrega de tudo, não é verdade, Verônica? E me diz, a paixão, digamos assim, por ser modelo, apesar que você é tão linda, digamos assim, às vezes tem pessoas que é bonita também e não gostam nada das máquinas fotográficas, né? Mas não é o seu caso, no caso você adora as máquinas fotográficas, não é isso? Como foi a sua carreira de modelo, Verônica? Como que começou? Olha, começou por uma brincadeira e por mim continua basicamente a ser uma brincadeira, mas uma brincadeira que eu adoro imenso e que eu gostaria de continuar e evoluir. Comecei por ser convidada para vários desfiles e para agências e basicamente foi isso. Então tá bem. E sei também que você participou em 2 concursos Miss Ribatejo. Como foi essa experiência de participar nesse concurso? Olha, foi muito interessante. Para eu ter ido à segunda edição, foi porque eu gostei da primeira. Claro. Eu achei super interessante porque o que mais ganhei foram amizades. Ganhei grandes amigas, divertíamos imenso. Visitávamos vários lugares importantes, ganhei conhecimentos muito importantes para mim e foi uma mais-valia porque eu penso que a duração de cada concurso era 2 meses e nós tínhamos desfiles todas as semanas, provas de roupa, maquilhagem, penteado, tudo que você gosta, né? A sério, fiquei maravilhada. E a experiência, digamos assim, da gente estar em vários lugares, como você diz, que às vezes certos lugares que a gente, nessa carreira, a pessoa só vai porque está trabalhando na área, pronto, como modelo, que às vezes uma pessoa assim normal não iria em certos lugares, assim, né? Essas experiências. Sim, mas há umas certas amigas que dizem: vem, vamos nos divertir, vamos estar juntas. Por isso, elas arriscam e depois acabam por perceber que têm algum potencial.
Recentemente, você participou também de um programa televisivo chamado Fator X. Gostou da sua participação? Fale um pouco sobre isso, Verônica. Olha, o primeiro que me veio à cabeça foi nervosismo, completamente. Porque eu sempre via os programas de televisivo, sempre via os programas de cantar e pensava, eu se estivesse lá morria de medo. Mas pensava, um dia isso vai acontecer. Claro. E por acaso aconteceu. Eu inscrevi-me e pensei, eu vou na brincadeira, vou mesmo para brincar. Sim, sim. Se não correr bem, não correu. Não é uma questão de vida ou morte. Sim, haverá outras oportunidades. Foi lindo pisar aquele palco do Mel Arena, com umas estrelas, que é para começar já a treinar. Isso é verdade. Pronto. Eu acho que assim, quando você pisa no palco, dá aquele friozinho na barriga, mas depois passa, né? Sim, nós quando começamos a cantar... Eu por acaso, quando saí do palco, senti que me saí muito mal. Mas também porque andei a ensaiar demais. Certo. E primeiro fartei-me da música. Para dizer a verdade, sim, porque a cantá-la todos os dias fartei-me. Perdi assim alguma paixão. Segundo, fiquei sem voz. O quê? Mas por quê? Terceiro, estamos lá muitas horas. Exatamente, estamos lá muitas horas à espera. Muitas horas mesmo. E torna-se difícil, mas quando a gente sai no palco e pelo menos faz alguma coisa bem, já nos sentimos bem. Mas depois arrependemos de não termos feito melhores. Depois ouvimos aquelas vozes fantásticas ao nosso lado e pensamos, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas pronto, cada um é diferente, não é? É verdade. Eu acho que assim, para pelo menos engrandeceu também a sua carreira também, digamos, a experiência também, essa também ninguém te tira mais também. Exato. Daí você está preparada para outras etapas assim na sua vida também. E através disso abriram-se outras portas. Claro, eu acho que sempre vale a pena, com tudo que aconteceu, eu acho que valeu a pena. Então vamos pro bate-bola, jogo rápido. Tem algum país que gostaria de conhecer? O Japão. Japão? Eu morei no Japão. Que legal, é muito interessante. Sortuda. Eu gostei muito. Para mim foi uma experiência maravilhosa ter vivido no Japão. Qual é o lugar do mundo que gostaria de viver? Olha, por incrível que pareça, Brasil, em primeiro lugar. Brasil? Brasil, adoro calor, adoro aquela gente livre. E também a América, pronto. América. Como o sonho de qualquer uma miúda. Hollywood. É verdade. Casamento você quer? Claro que sim. Um sonho que ainda não realizou? Eu gostaria de ser uma cantora conhecida, ou modelo, não sei, ou atriz, assim que tenha a ver com essa área, mas principalmente cantora. Gostaria de viajar muito. O que você espera do futuro? O que é que eu espero do futuro? Então, espero ser conhecida pelas boas razões. Espero poder ajudar os meus pais através da minha carreira. Casar, ter filhos com o meu namorado. Muito bem. Frio ou calor? Muito calor. Branco ou preto? Ambos. Qual o seu prato preferido? Sushi, sem dúvida. Viciadíssima. Gosta de animais? Eu amo animais. Eu amo cães. Amo cães. E por mim, se um dia tiver muito dinheiro, eu vou colher todos os cães que eu encontrar na rua para poder ajudar. É o meu sonho desde criança, não mudou. O seu lar é? É um porto-abrigo, é a minha família. Como se define? Eu não gosto muito de falar de mim, mas uma coisa que eu sou é verdadeira, justa, espontânea, divertida. Olha, Verônica, gostei muito de ter você aqui comigo. Muito obrigada e beijinhos. Beijinhos e até breve. Turismo multicultural. À conversa com Turismo multicultural. Pessoas, gastronomia, tradições e tudo o que Portugal tem de melhor para oferecer.
Turismo Multicultural. Um programa com a apresentação de Ivanete Naer. ensinou a nadar, me ensinou a nadar, foi. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Em nós que viemos outras terras, outro mar, temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos acarrear. Em nós que viemos outras terras, outro mar, temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos acarrear. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Turismo Animal, por Doutora Sara Santos. No Turismo Animal de hoje, vamos receber a doutora Sara. Olá, doutora Sara. Hoje vamos falar sobre as regras gerais sobre transportar animais em automóveis. Quais as novidades, então? Em termos de legislação, não há nada que seja assim necessário, não existe nada de concreto legislado. Os animais de companhia são considerados como carga. A única regra é mesmo não prejudicar a condução. A nível da legislação, o que é necessário para transportar um animal? Não é necessário nada. É mesmo só que os animais não prejudiquem a condução.
Então, como deve o animal ser transportado? Tem algum lugar específico? Sempre no banco de trás. A imagem do cãozinho ao colo do condutor está errado. É sempre no banco de trás, idealmente dentro de uma transportadora. Se for um gato, sempre dentro de uma transportadora, é lá que eles se sentem seguros. Um cão pequeno também pode ir dentro de uma transportadora. E quais as características dessa transportadora? Deve ser ventilada e deve ser de dimensão suficiente para o animal se deitar, ficar em pé e dar uma volta em torno de si próprio. E os cães maiores? Bom, os cães maiores devem ir com um cinto de segurança, um cinto adaptável à coleira ou ao peitoral, de modo a impedir a sua projeção no caso de um impacto, numa travagem brusca, para não acontecer nenhum acidente, não se lesionar o animal nem o condutor. E há algum cuidado que se deve ter antes da viagem com o animal, algum remédio, alguma coisa assim que se possa estar para preparar o animal para a viagem? Sim, o animal deve viajar em jejum para diminuir o risco de vômito, exceto se for uma viagem muito longa, de mais de 12 horas, por exemplo. Os animais que não estão habituados a andar de carro com frequência, é conveniente irem-se aos poucos habituando, fazer pequenos passeios, de modo a animar e a estimular o animal a andar de automóvel, a sentir-se bem. Nunca habituar o animal só a andar de carro para situações estressantes, como é o caso de ir ao veterinário. Muitos animais só andam de carro para ir ao veterinário, não gostam de ir ao veterinário, é uma situação estressante, e sempre que andam de carro pensam que é para ir para um sítio desagradável e não estão habituados. Habituá-los também a pequenos passeios, a um parque, por exemplo, para eles se sentirem confiantes e confortáveis durante a viagem. É verdade. Às vezes as pessoas não levam assim, eles ficam muito agitados, né? É verdade. Começar por pequenos períodos, pequenos passeios. Mas há animais que têm muita tendência a vomitar. Não há forma de controlar? Nesses casos, podem ser administrados medicamentos para o enjoo, um sedativo, eventualmente sempre prescritos por médicos veterinários. Sempre. Nunca automedicar animais. Há alguma altura do dia mais aconselhável para a viagem com o animal? Sim, no verão então pode ser preocupante viajar com o animal, viajar sempre em horários frescos, principalmente se o carro não tiver ar-condicionado, manhã, fim do dia. Atenção, não levar o animal com a cabeça de fora, é uma imagem de fotografia, isso não deve ser feito. Está errado também, propicia otites, rinites, conjuntivites, acidentes. Esse é um bom assunto, porque a gente vê muitos animais com a cabecinha de fora nos automóveis, né? É necessário o animal ir ao veterinário antes da viagem? É conveniente, para verificar se as vacinas estão em dia, se está tudo bem com o animal, se o animal tem condições para suportar uma viagem, se for muito grande, um animal velho, doente cardíaco, se calhar é melhor ponderar se ele deve ir efetuar uma viagem longa ou não, ou se não é preferível ficar com uma pessoa de confiança em casa. Indicar sempre ao veterinário o local para onde vão viajar, se é uma zona endémica de alguma doença, no caso de ser, para se poderem tomar as precauções necessárias. É como o adulto também, às vezes a pessoa deve também levar algum remedinho, se caso ele se sentir mal na viagem também, claro. Dar um remedinho para ele também, né? Isso é uma coisa importante, claro. Também, acho que... Nunca esquecer de levar a medicação dos animais em casos de animais doentes. Então, doutora Sara, até a próxima. Tem algum recado a deixar para as pessoas? Pronto, só em viagens muito grandes, tal como no caso das pessoas, é conveniente parar sempre 2 em 2 horas para hidratar o animal, para o animal fazer as suas necessidades. Muito obrigada, doutora Sara, e até o próximo programa, então. Obrigada, até a próxima. Turismo multicultural, pessoas, gastronomia, tradições e tudo o que Portugal tem de melhor para oferecer. Turismo multicultural, um programa com a apresentação de Ivanete Naer. No programa Turismo Multicultural, temos o nosso colaborador, Dr. Raimundo Noras, historiador, que nos vai falar sobre o patrimônio da cidade de Santarém. Antes disso, eu própria vou ocupar o seu tempo para falar do perfil da cidade de Santarém. Hoje vamos falar do perfil da cidade de Santarém. O distrito de Santarém está inserido no fértil Vale do Tejo, encontrando-se Santarém, a sua capital, a menos de 80 quilômetros de Lisboa. Santarém esteve presente nos principais momentos da história de Portugal. Foi conquistada aos mouros em 1147 por Dom Afonso Henriques.
primeiro rei de Portugal. Aqui nasceram príncipes, viveram reis, reuniram-se cortes do reino, decorreram batalhas, construíram-se torres e mosteiros, templos e palácios dos mais belos do país. Apelidada de capital do gótico, o centro urbano dessa cidade mágica e luminosa, a que Almeida Garrett chamou de O Livro de Pedra, no seu livro Viagens na Minha Terra, mostra ao turista, desde o primeiro instante, a beleza das suas ruas estreitas e sinuosas, e dos becos e dos pátios. A cidade de Santarém possui igrejas cheias de interesses. Tem também o conhecido Jardim das Portas do Sol, onde se preserva parte das muralhas defensivas da cidade, que teve grande importância na Idade Média, o período em que adquiriu a maioria do seu rico patrimônio artístico e cultural. Além deste jardim, temos o Jardim da República e o recente Jardim da Liberdade. Vale a pena visitar a Igreja Romano-Gótico de São João do Alporão, onde estão instalado o Museu Arqueológico de Santarém e alguns dos tesouros góticos da cidade, com a Igreja da Graça, onde estão sepultados Pedro Álvares Cabral e sua mulher, Dona Isabel de Castro, a Igreja de Santa Clara ou a Igreja de Marvila. Merece também a visita ao Santuário do Santíssimo Milagre e o Núcleo Museológico do Templo, instalado na Torre das Cabaças, é uma das primeiras gerações de torres relógio construídas no país. Temos também a Casa do Brasil, estrutura habitacional onde supostamente viveu Pedro Álvares Cabral, o Convento de São Francisco, a Igreja da Misericórdia, a Igreja da Sé Catedral e o lindo Mercado Municipal, entre outros. Em Santarém, há que destacar 2 eventos anuais muito importantes: a Feira Nacional de Agricultura, que se realiza na primeira semana de julho, e o Festival de Gastronomia, principal mostra gastronômica do país, que se realiza no final de outubro. As principais especialidades gastronômicas da cidade são sopa de peixe, mangusto com bacalhau assado, a sorda de sável, fataça na telha e espetadas em vara de loureiro. E como doçaria, temos os célebres celestes e arrepiados. Vale a pena visitar Santarém. Você vai se surpreender com as maravilhas dessa cidade. Não é, doutor Raimundo? É, de facto, eu sou um pouco suspeito para falar de Santarém, não é? Nasci cá e vivi cá grande parte da minha vida, adoro esta cidade. Poucos, contudo, sabem a razão pela qual é chamada capital do gótico. Podiam pensar que era capital do gótico pela exuberância da rosácea da Igreja da Graça, pelo magnífico convento de São Francisco ou pelo templo de Santa Clara lá perto, mas não. O que motivou o epíteo de capital do gótico, que foi atribuído por um historiador da arte e arqueólogo muito conhecido, Virgílio Correia, no século XX, numa obra que ele escreveu, 3 túmulos, é nada mais nada menos que um túmulo. É o túmulo de Dom Duarte Menezes, que está feito em gótico flamejante, é do mesmo período da construção do Mosteiro da Batalha, bem conhecido, e que está na igreja de São João do Alporão neste momento. Não seria aí o seu local original, mas foi para aí que ele se resguardou. Infelizmente agora a igreja não está visitável, está à espera de obras. De qualquer dos modos, é esse túmulo, um túmulo exuberante em gótico flamejante, que Virgílio Correia diz: só por ter este túmulo não bastaria isto a Santarém para ser capital do gótico, não era preciso ter mais monumento nenhum. Felizmente que tem muitos mais monumentos a cidade. Santarém, eu acho que tá cheio de o patrimônio aqui, temos muito patrimônio em Santarém. Temos muito patrimônio. Então, você pode então citar mais alguns então deles? Claro. E é uma cidade que se faz muito bem a pé, não é? Que se consegue visitar a pé com facilidade, não é? O grosso do património está concentrado no centro histórico, no que nós chamamos o perímetro histórico aqui no Planalto. Facilmente a pessoa percorre as ruas principais da cidade e consegue descobrir o que seria a cidade medieval, não é? Acho que uma visita a Santarém deve começar sempre pelas Portas do Sol. Eu lembro
lembro de uma imagem quando era jovem, um historiador, mas mais virado para a área da literatura espanhol. Eu agora não me percebo, não me recordo o nome dele. Porém, ele veio cá, ele estudava poesia árabe e ficou encantado quando viu com os seus olhos aquilo que só tinha lido nos poemas dos árabes, sobretudo Ibn Sara, nascido em Santarém, quando viu aquela Lesíria alagada pelo Tejo nas Portas de Sol, não é? E acho que aí deve começar a visita. As Portas de Sol, neste momento, estão enriquecidas com um pequeno núcleo museológico, não é? Claro. O Centro de Interpretação Urbis Calabis, que vale a pena visitar, que desconstrói alguns mitos da história da cidade, que tem uma exposição permanente e um modelo interativo da evolução urbana de Santarém desde os tempos mais remotos. Hoje sabe-se que, ao contrário da lenda da fundação romana da cidade, que a cidade é de fundação fenícia, portanto já existiria aqui uma cidade fenícia quando depois todos os outros povos cá chegaram. Eu também tive a oportunidade de participar em algumas escavações arqueológicas na cidade de Santarém. Lembro-me perfeitamente da arqueóloga, na altura que estava a acompanhar a escavação, dizer-me: isto é um pedaço de um vaso fenício. E eu tinha aí uns 15 anos, ficar todo contente, tinha encontrado uma coisa fenícia. Não fica assim, não, disse-me ela. Isso, encontrar aqui coisas fenícias é como encontrar uma lata de Coca-Cola. Poxa! A determinado nível estratigráfico, portanto, a determinado nível no subsolo, quando chegamos ao período fenício, há muita quantidade de cerâmica fenícia que tinham aqui, portanto, um interposto comercial. Recentes estudos apontam que até o próprio nome, eu não estou bem por dentro ainda dessas investigações, mas até o próprio nome Scalabis, o latino, que está associado à lenda do Abídis, e o Santarém, derivam etimologicamente do fenício. Não sei explicar com detalhe, mas Scalabis seria um topónimo que teria a ver com a elevação da cidade, portanto, a elevação orográfica do Planalto em relação ao rio, também de origem fenícia e depois latinizado pelos romanos. E Santarém estaria relacionado com aqueles que são da tribo do touro, o que prova que já nessa altura haveria qualquer associação à criação de gado ou à existência de touros selvagens aqui nesta região. Depois das Portas de Sol, eu visitaria a Igreja da Graça, sem dúvida, toda aquela exuberância do gótico flamejante do portal. Exato. Antes de chegar à Igreja da Graça, passava pelo núcleo museológico do tempo, no Torre das Cabaças. Foi um dos primeiros museus do tempo da Europa. Quando foi criado, só haviam 5 em todo o espaço europeu, e em Portugal só existiam 2. Eu neste momento não sei se existe mais algum, não tenho essa informação. Sei que há o de Santarém, portanto, na Torre das Cabaças, que está visitável, e há um museu do relógio em Serpa, também muito conhecido e que também vale a pena a visita. Mas enquanto ficamos por Santarém e não vamos até Serpa, vale sempre a pena visitar a Casa do Brasil, com as suas exposições temporárias de pintura, que era uma casa de morada da família do Álvares Cabral. Ele à partida pode ter lá vivido, ou então sabe-se que a propriedade daquele imóvel ou do imóvel que existia lá antes era dele. Aquela casa é exuberante, né, doutor? Sim, é uma casa que já é posterior, não é? Portanto, o que está ali é uma casa do século XVIII, depois vê-se que deve ter sofrido muito com o terremoto, provavelmente é quase toda a reconstrução pós-terremoto de 1755, porém sabe-se que todo aquele quarteirão seria propriedade da família da mulher de Pedro Álvares Cabral. Poxa. E provavelmente eles poderiam ter utilizado eles próprios, ou então arrendado a alguém, mas a habitação era deles. A expressão que aparece nos manuscritos, nos documentos, é casas de morada, ou seja, eram casas para morar. Certo. Podiam ser para eles ou para outras pessoas, familiares, ou mesmo, eventualmente, arrendamento. Acho que também não dispensava a visita, estando ali ao pé, à Igreja de Marvila. Muita gente se esquece da Igreja de Marvila, que está ali bem no centro da cidade. Toda a gente fica espantado com a exuberância do gótico da Graça e não visita a Igreja de Marvila, que, como sabemos, Marvila é uma corruptela de maravilhas, não é? A Igreja das Maravilhas. É uma catedral do azulejo, todo aquele interior da Igreja de Marvila. Os azulejos são belíssimos mesmo. Eu gosto muito daquela igreja.
E depois também temos também a Igreja do Santíssimo Milagre também, né? Que é uma... Sim. Fale da importância também, por gentileza. O Santíssimo Milagre, para quem não conhece a história, é uma lenda que eu vou tentar resumir muito, muito brevemente. Portanto, uma mulher na Idade Média, suspeitando que o marido a traía, recorreu a uma bruxa, uma feiticeira, provavelmente judia, e depois ela disse-lhe que teria de roubar a hóstia consagrada. A senhora assim fez e a hóstia começou a jorrar sangue desde o momento em que foi roubada, e então depois os populares acorreram a ver o que era aquilo, que chegando à casa da senhora estava a hóstia já com um invólucro mágico à volta, a verter sangue, o sangue de Cristo, porque era uma hóstia consagrada. Isto depois tem múltiplas interpretações históricas segundo as heresias que existiam neste tempo, mas teve um impacto político também. Hoje o Santíssimo Milagre, tanto quanto sei, é o segundo santuário religioso mais visitado do país, portanto só fica atrás de Fátima, tanto quanto me foi dado a saber. Tem bastantes turistas de todo o mundo e peregrinos que acorrem ao Santíssimo Milagre. Para além da lenda em si, é muito interessante como os escalabitanos recuperaram o Santíssimo Milagre. A relíquia do Milagre chegou a ser levada para Lisboa em tempos conturbados no século XIX, quando, portanto, as invasões francesas e o clima de guerra ameaçavam a segurança da relíquia, e depois o povo de Santarém fixou em Lisboa um cartaz enorme, vários cartazes, isto no início do século XIX, a dizer que um homem com umas botas iria atravessar o Tejo sem se molhar. Nossa! Portanto, queriam fazer crer às pessoas de Lisboa que um homem com umas botas enormes, umas botas especiais, iria atravessar o Tejo sem se molhar. A população de Lisboa acorreu, isto parece anedota, mas está noticiado nos jornais da época, acorreu ao Tejo, aos areais ali da zona de Belém, creio eu, para ver o homem a atravessar o Tejo sem se molhar, e enquanto isso os escalabitanos recuperaram o Santíssimo Milagre e trouxeram-no de volta para a cidade, que ele corria o risco de ficar para sempre em Lisboa, como infelizmente foi o que aconteceu ao túmulo do rei Dom Fernando. Eu acho que a cidade, tanto a população como as entidades de autarquia, mas todos enquanto cidade, nós às vezes gostamos muito que façam as coisas por nós, devíamos reclamar o regresso do túmulo do rei Dom Fernando a Santarém. Creio que hoje em dia... aqui, né? Sim, ele promoveu uma série de obras, o coro alto, toda aquela decoração interior gótica do convento de São Francisco, e deixou testamentado que ali seria a sua última morada. Acho que devíamos, hoje em dia já não há os perigos que levaram o túmulo a sair, e devíamos respeitar a vontade do rei e trazer de volta o rei Dom Fernando a Santarém. Então, também temos também que falar também da importância também do mercado também, os azulejos do mercado de Santarém também é muito bonito, né? Vale a pena uma visita. O mercado é uma espécie de postal em pedra da cidade de Santarém. Também o mercado acho. É um assunto particularmente interessante para mim. Eu fiz uma pequena publicação sobre o mercado, chamei-lhe Razões de um Mercado, e quando apresentei o meu trabalho pela primeira vez na Faculdade de Letras de Coimbra, este mercado é do Cassiano Branco. As pessoas não estavam à espera que o Cassiano Branco, um arquiteto tipicamente modernista, ainda que numa fase inicial da sua carreira, tivesse feito aquele mercado que parece um chalé, quase um chalé romântico. Tanto quanto soube, o mercado não era para levar aqueles azulejos. Os azulejos são uma campanha posterior. O mercado é construído em 1930 e os azulejos são lá colocados a partir de 32, durante toda a década de 30. Os azulejos foram efetivamente baseados em postais. E sei quanto é que custou o mercado. Custou quanto já agora? Custou 532 contos à Câmara de Santarém na altura. A Câmara de Santarém fez um empréstimo de 600 contos, 600 mil escudos. Eu não sei com a inflação quanto é que isso seria agora, certamente seria muito, mas fez um empréstimo de 600 contos e pagou o mercado, custou 532 contos, foi o valor total da obra nessa época, nos anos 60. Né?
Então é assim, doutor Noras, numa outra ocasião a gente retoma novamente com mais falar sobre o patrimônio de Santarém, que tem muita coisa para falar. Santarém tem muitos patrimônios. Então, por hoje, eu gostaria também, se você tem alguma dica de algum livro para quem queira conhecer mais Santarém ao pormenor. Você tem alguma dica de algum livro? Sim, eu vou deixar com 2 clássicos. Primeiro, claro. o Santarém, de Vítor Serrão, que é um guia, apesar de datado e já com algum tempo, acho que é essencial para ler. E depois o clássico dos clássicos, Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett, vale sempre uma leitura, sobretudo para quem não conhece Garrett, e quem nunca leu esse livro está a perder, e está a perder muito. Portanto, deve ler Garrett e viajar na minha terra com Garrett debaixo do braço. Então tá bem. Então aguardo você então no nosso próximo programa. Vamos então ficar por aqui. Turismo multicultural vem aí com muitas novidades no próximo programa. Até mais. Turismo multicultural. O perfil das cidades portuguesas, por Raimundo Noras. No nosso próximo programa Turismo Multicultural, vamos continuar com o perfil da cidade de Santarém. Como vocês sabem, Santarém tem muito patrimônio para falar. Mas antes de terminar o nosso programa de hoje, temos aqui o momento Curiosidades. Em 1872, em 222 dias, realizou-se a primeira volta ao mundo. Dessa vocês não sabiam, pois não? Até a próxima. Turismo multicultural. Pessoas, gastronomia, tradições e tudo o que Portugal tem de melhor para oferecer. Turismo multicultural. Um programa com a apresentação de Ivanete Nair.